Fala pessoal, eu sou o seu professor Sérgio Ricardo e hoje o que a gente vai falar é sobre alguns assuntos de geopolítica e também algumas coisas de cartografia, revisões. Hoje eu vou começar a falar sobre etnocentrismo. Beleza, vamos lá. Etnocentrismo é uma visão do mundo, né, que coloca a sua própria cultura no centro e muitas vezes desvalorizando as outras culturas e as suas especificidades, né? Um exemplo atual de etnocentrismo foi uma polêmica gerada, né, por um livro didático alemão, né, que retratou a realidade do Brasil, né, de forma estereotipada, né, onde que no livro lá didático, passado para as crianças nas escolas alemãs, falava que toda criança brasileira ela se alimenta pegando comida do lixo. Essas crianças, as crianças brasileiras, né, não era uma específica, não, eram as crianças, né, as crianças brasileiras, além de pegar comida no lixo para se alimentar, não frequentam escola e só jogam futebol. Essa é a imagem, né, que esse livro didático ele estava passando para os alunos numa escola lá na Alemanha. E isso acaba reforçando uma imagem negativa e simplificada do nosso país, né? E isso pode acabar fomentando a xenofobia, né? O que a gente vem trabalhando, né? E também o desconhecimento sobre aquelas culturas que não são da Europa, né? Quer dizer, é um total desconhecimento das culturas não europeias, né? Como no caso da educação globalizada, se você for analisar sobre um ponto de vista da educação globalizada. Numa análise crítica, a gente pode entender que o etnocentrismo, né, ele acaba ignorando as diversidades e as realidades locais, e isso acaba gerando divisões e conflitos diplomáticos, inclusive esse caso da Alemanha causou, né, um desconforto diplomático, né, num mundo cada vez mais globalizado, né, que a gente sabe que tem informação aí real, mas se você ficar atento só àquilo que te passam e você não ir atrás, né, da veracidade de determinadas informações, você acaba ficando alheio, né, ao mundo globalizado. Agora o choque de conceito, agora o conceito de choque de civilizações do professor Samuel Huntington. A teoria, né, do professor Samuel Huntington, né, sobre o choque de civilizações, ela propôs, né, que no futuro, já que ele escreveu essa teoria no final da Guerra Fria, né, ele vinha fazendo uma ideia, fazendo uma pesquisa, né, onde que ele via que no futuro os principais conflitos globais, né, eles seriam baseados em diferenças culturais, né, ou diferenças religiosas, em vez da disputa ideológica, econômica, bélica, né, para ver quem que era o mais poderoso, a grande potência, né, como acontecia na Guerra Fria. E ele argumentava que as civilizações, especialmente a do islamismo e a do cristianismo, seriam as principais fontes de tensões e confrontos. E ele estava certo, né? Ele escreveu isso aí lá atrás, essa teoria que aconteceria esse choque de civilizações com base na cultura e na religião. Aí ele deu a ênfase, né, dali do atrito entre o islamismo e o cristianismo, né, que seriam as principais fontes, né, de confronto, e ele acabou que acertou, né, porque essa ideia ela levantava questões sobre como que a identidade cultural pode influenciar as relações internacionais, né, e como que as nações podem lidar com esse pluralismo, né, cultural no mundo globalizado. Essa era a preocupação dele, dessa teoria chamada choque de civilizações, do professor Samuel Huntington. Próximo item: fluxos migratórios forçados. Eu vou falar agora sobre os fluxos migratórios forçados, mas percebam que os conceitos eles estão todos interligados, né?
Sobre os fluxos migratórios forçados, né, tem sido um dos maiores desafios geopolíticos, né, da atualidade, né? Muitos migrantes são forçados a deixar seus países devido a conflitos políticos, conflitos religiosos e até mesmo por conta de desastres naturais. E a migração forçada, ah, originária das regiões, por exemplo, da África e do Oriente Médio, ele tem levado grande número de pessoas a buscar refúgio em países da Europa Ocidental, né, como a Alemanha e na França, por exemplo. E esses deslocamentos forçados, eles não apenas expõem as dificuldades enfrentadas por quem foge da violência, mas também destaca a complexa questão que envolve, né, as políticas de acolhimento e integração de quem recebe. Ou seja, esse fluxo migratório que é forçado, ele pesa, ele é negativo, né, tanto para quem foge, para quem se desloca, quanto para quem tenta receber, né, acolher e integrar essas pessoas. Agora vou falar bem rapidamente sobre a travessia do Mediterrâneo por migrantes. Falando dessa migração forçada, né, a travessia, né, do Mediterrâneo, né, por migrantes reflete uma realidade dramática, marcada por várias causas complexas, né? Muitos imigrantes, né, eles buscam fugir, como eu falei antes, de conflitos armados, de perseguições políticas e de violações de direitos humanos, né, que em seus países de origem acontece, o que acaba que os obriga a arriscar, né, as suas vidas, né, em busca de segurança e melhores condições de vida em outros países. E, além disso, tem também a busca por oportunidades de emprego, de uma vida mais digna, longe das crises econômicas severas que eles vivem nos seus próprios países, né? E essa travessia do Mediterrâneo, né, por migrantes, ele acaba que revela a crueldade da falta de acolhimento, né, onde que esses migrantes se veem forçados a enfrentar riscos extremos, né, muitas vezes com famílias inteiras, né, com idosos, com crianças, né, e muitas vezes eles são ignorados, né, por política restritiva nos países europeus. É aquele problema da complexidade de quem recebe, né, da integração, do acolhimento. Então, muitas vezes, os países eles não recebem, não acolhem, né, por conta das suas políticas, né, restritivas. Agora, nessa aula, passando da geopolítica para a cartografia. Bom, sobre a escala cartográfica, né, eu não tenho muito o que falar, que é uma revisão, né, que a gente vem vendo desde lá do sexto ano. Mas eu vou dar uma dica. Eu vou falar aqui bem rapidamente, mas se você tem alguma dúvida, eu tenho um vídeo que fala em poucos minutos também o que é uma escala cartográfica, como eu converto, né, como que eu calculo, né, de uma forma bem simples, numa linguagem bem tranquila. Eu vou deixar aqui nesse vídeo aqui o card, que aí depois, se você quiser se aprofundar nesse assunto de escala cartográfica, você clica lá que você vai aprender de uma vez por todas o que é uma escala cartográfica e como trabalhar com ela, tá? Então, nesse caso aqui, como é uma revisão, eu só quero falar que a escala cartográfica, ela mostra a relação entre as distâncias no mapa e na realidade. Ponto. Existem dois tipos de escala, né? A escala gráfica e a escala numérica, né? E aí, o que eu preciso saber? Qual é a diferença de uma escala grande para uma escala pequena, né? Uma escala grande, como por exemplo, vou botar aqui, de 1 para 10 mil, por exemplo, né, significa que cada uma unidade no mapa, cada centímetro no mapa, representa, representa uma unidade pequena no mundo, né? Então, assim, um centímetro equivale a 10 mil centímetros, né, na realidade, né? Então, ele acaba mostrando mais detalhes, né? Já uma escala pequena, que tem o seu denominador maior, que é 1 para 1 milhão, né, indica que cada unidade do mapa representa uma área muito maior no mundo real, ou seja, com menos detalhes. Então,
para poder sintetizar isso que eu falei. Aquele mapa que apresenta menos detalhe é o mapa com a menor escala. O mapa que apresenta mais detalhe é o mapa que apresenta a maior escala, tá? Então aqui é só para poder comentar isso aí, mas como eu falei, quer se aprofundar, não deixe de assistir esse card sobre escala cartográfica que eu tenho aqui gravado aqui, que fica muito bem claro para quem ainda tem dúvida. E para finalizar essa aula de hoje, projeções cartográficas. O que eu quero falar para vocês? Que as projeções cartográficas elas são usadas para representar a superfície da Terra em um plano, né? Mas cada tipo tem a sua característica específica e é mais adequada para certos propósitos, né? A projeção cilíndrica de Mercator, ela é famosa por ser útil na navegação, né? Pois mantém a forma das áreas além de ela manter a forma das áreas, ela também acaba distorcendo muito as regiões polares. E aí vem as outras projeções. A cônica, por exemplo, é mais precisa nas áreas de latitude média, né, como a Europa, Estados Unidos, né, e ela é mais indicada para o mapa de país e continente em latitudes médias. A projeção azimutal, ela é ótima, né, para representar áreas próximas aos polos. Ela é ótima para representar áreas próximas aos polos, não somente para representar os polos, né, por causa das suas distorções mínimas, mas ela não é adequada em grandes extensões continentais. O que isso quer dizer? Que as projeções azimutais elas podem ser feitas em qualquer área do globo, tá? Porém, ela é muito utilizada, ela é ótima para representar os polos. Cada uma tem a sua utilidade, depende da região a ser representada e do objetivo do mapa. Não existe a projeção mais certa ou mais errada. Existe qual é a finalidade que você quer representar determinada região. Aí você vai fazer opção pela sua projeção cartográfica, tá? Beleza? Então, por hoje era só e mais tarde, em breve, vai ter mais vídeos aí de revisões aí pra gente. Um abraço.